Ontem eu assisti dois vídeos bem diferentes um do outro, temas bem diferentes, ou não, será? Então, dos dois eu quis trazer para nós aqui a informação dentro do âmbito da cultura Zen, da mantra cultural. Um dos vídeos que eu assisti era um podcast com a presença da Maria Pereda, que ela fala sobre coisas ocultas que impedem a evolução humana nesse nosso mundo sinistro, cheio de mistérios, né? E o outro é sobre a fábrica de hits. Fábrica de hits no mercado musical. Bom, o da Maria Pereda tinha quase 3 horas, eu assisti todinho, mas esse dos hits, não porque o vídeo é ruim, mas o tema é insuportável. Eu só queria dar uma olhadinha, né? Pra uma coisa que a gente já sabe que aquilo ali é uma falcatrua. Mas os dois vídeos se convergem. Os dois vídeos se comunicam. O, aquilo que é oculto, sinistro, que precisa de uma averiguação bastante científica, se manifesta, obviamente, diante dos nossos olhos. Então, você pode estar em contato com a grande verdade da vida, olhando ao seu redor, perfeitamente zen, sem nenhuma implicação intelectual profunda. Mas seja qual for o seu caminho preferido, você vai encontrar a mesma resposta. Porque a questão não é só quem eu sou. Esse quem eu sou pode ser que pizza eu peço hoje, ou que cor eu prefiro. Trata-se do mesmo mecanismo da mente. E é esse mecanismo por si só que é um grande conhecimento transformador quando a gente percebe não a resposta da pergunta, mas sim o mecanismo de perguntar é que importa nessa nossa busca de quem eu sou. Seja qual for a pergunta, é preciso estar sempre alerta à verdade. E para estarmos alertas à verdade, precisamos ser singulares, verdadeiros com a gente mesmo. Precisamos ser indivíduos autênticos, conectados, realmente buscadores da verdade, mas aquela busca é uma busca assim de estar aberto à informação, de estar acessível ao universo, né? Não a colocar barreiras, fronteiras. Tá, beleza. Esta singularidade de ser, essa nossa individualidade, essa nossa exclusividade, nós somos únicos, cada um de nós, cada coisa que existe nesse mundo, porque a consciência, imagine que a consciência é Deus olhando no espelho. Deus está olhando no espelho e o que está refletido? O mundo. Deus está lá penteando, maquiando, apertando uma espinha, sei lá, admirando-se. E ele precisa admirar-se, e ele admira-se nas coisas que existem. E, entre elas, cada um de nós. E para a gente ser um reflexo límpido e claro dessa consciência, para a gente permitir que essa imagem seja nítida, a gente precisa não de ficar tirando fotografias desse espelho, saca? O mundo, ele tem que ser sempre um espelho, nunca uma fotografia. A alergia da primavera chegou. Mas existe algo dentro de nós que insiste em tirar fotografias do mundo porque elas são mais confortáveis, elas são menos exigentes da nossa inteligência. A gente vive confortável num mundo parado, de respostas prontas.
Então, esse mecanismo de oposição à evolução da consciência é simplesmente parte de quem nós somos também. É parte do funcionamento da nossa mente. Mas não façamos da nossa mente a nossa inimiga. A gente tem que compreender o mecanismo dela. Se a gente não compreender, a gente se torna escravo desse mecanismo. É isso que acontece. Não que haja exatamente uma entidade maligna, mas é simplesmente a falta da leitura do manual de instruções, talvez. Tá, mas o que tem a ver um vídeo com o outro? Bom, esta singularidade que a gente é, quem eu sou? Alguma singularidade, alguma coisa única e exclusiva. Você vai ter que. Ah, é a sua própria jornada que vai lhe dizer. Trilhando a sua jornada, você vai automaticamente compartilhar com o resto da existência a sua divindade que acontece dentro de você. Por outro lado, se você não quiser trilhar esse caminho da singularidade, você pode optar por o mundo das fotografias, o mundo das cópias, o mundo do entretenimento bem ignóbil, bem medíocre, que aí já entramos no outro vídeo que eu assisti das fábricas de hit, da qual eu não pertenço. Aliás, se você quiser conhecer minhas músicas, meus shows, tem o link aqui na descrição. Muitos compositores grandes de si, dividindo grandes fortunas dentro do mercado. Na verdade, não existe ali criatividade, existe simplesmente divisão de fortunas. Dentro de um mecanismo mercadológico bem específico, mas que representa aqui na nossa leitura do ser humano como um todo, representa uma parcela de pessoas que optou por não conhecer a si mesmo. Simplesmente trocou essa moeda por outra. Trocou essa riqueza por algumas outras do tipo fama, dinheiro, poder, mulheres, iates, mulheres, essas coisas. Isso é um funcionamento normal. Normal. É normal que seja assim. Tem sido assim há muito tempo. E essa sombra, ela se manifesta em diversos aspectos sociais. Diz a lenda, talvez, que Nikola Tesla, em sua singularidade única, na sua genialidade única, teria condições de nos trazer energia livre. Foi impedido. Né? Van Gogh não vendeu nenhum quadro. Só depois. Só depois que não representa mais nenhum perigo. Que perigo essas pessoas representam? Veja, você pode ter aquela visão da criança que se esconde embaixo da coberta com medo dos monstros. Então, o funcionamento da mente, nesse sentido, é o mesmo. Se você tenta encontrar a si mesmo, lá pelas tantas, a sua última pergunta, quem eu sou, ela desmancha alguma coisa dentro de você que não é real. Só que essa coisa, ela é muito forte, ela não quer se desmanchar. É desta coisa que não quer se desmanchar que é feito toda esse exército poderoso de impedimento às pessoas singulares, às pessoas criativas. Ou seja, é um mecanismo da própria mente humana impedir a evolução da humanidade. Agora, se existem outras forças em jogo, mais ocultas, eu não sei. A cultura Zen não trata de coisas assim, ela trata de coisas bem
cotidianas que a gente pode verificar e aprender sorrindo, aprender vivendo tranquilamente. Tranquilamente. Existem mestres antigos que aprenderam com outros mestres. Existe um deles, que eu não me recordo o nome, japonês eu acho. Diz que ele se iluminou quando ele viu simplesmente um cachorro tomando água no rio e se assustou com o próprio reflexo. Aí ele teve a grande sacada, olha só, essa vida é só um reflexo. Desmanchei. Ok, tô zen agora. Ou seja, a vida ela é cheia de possibilidades de responder a sua pergunta. Quem eu sou? E ela pode ser uma resposta totalmente absurda, que vai te fazer ver as coisas de um jeito diferente. E todo esse mecanismo de ignorância é uma fortaleza que a própria mente criou para não se desmanchar. Então ela precisa capturar os indivíduos e precisa fazer deles todos cópias, todos fotografias, repetições. Precisa congelar a imagem da consciência dentro de uma estátua ali assim. Isso tem sido assim séculos e séculos. Outra coisa importante é que a gente ser autêntico não significa lutarmos contra esse exército de fotografias, contra essa grande estátua. Ou seja, não significa lutar nem contra os poderosos do mundo, nem contra os conceitos, os dogmas, as doutrinas, que isso tudo se monta, nem contra a nossa própria mente, o próprio mecanismo interior na nossa vida. Na nossa vida. Esse mecanismo opera, está sempre em funcionamento, porque é natural, ele é um mecanismo natural. A gente só tem que observá-lo e compreendê-lo. Então, a gente não precisa se revoltar contra ele. Isso não faria sentido. Isso não é exatamente ser autêntico. Ser autêntico é fazer uso dessa brilhante máquina chamada mente humana, transcendê-la conhecendo-a. E não simplesmente, você é do mal, fica aí. Se desmancha aí. Não, não é bem assim. A mente ela é uma ponte para a evolução, de fato. Então, como ser singular? Como ser um reflexo da consciência o mais puramente possível? Como? Perceba, aí está mais uma pergunta. O mecanismo de perguntas. Observe o mecanismo de perguntas. Essa é a essência de toda a cultura zen, da meditação, do autoconhecimento por este caminho. Observar as perguntas e jamais querer respondê-las. Deixar as perguntas em aberto. Deixa a pergunta em branco. E a professora que responda. Isso aí, espere que a professora responda. Espere que a natureza se encaminhe de te revelar. Porque você não está fazendo uma prova exigente. Você está vivendo a vida. E essa vida tem que ser vivida com alegria, com prazer. E esse prazer e essa alegria de verdade, não aquele prazer e aquela alegria que o pacote de pessoas medrosas vende. É uma ilusão aquilo ali. Então, tá, mas como? Eu sei que essa pergunta vai insistir, ela insiste dentro de nós. Trata-se de uma experiência a ser vivida sem que você faça uso desse mecanismo da mente. Deixa ele em stand-by, não entre na pergunta, só deixa ela aberta. Assim, dessa forma, você
estará se abrindo às respostas que vêm de dentro de algum lugar profundo, misterioso. Eu sei que não é uma resposta que agrada a nossa mente. Deixa a pergunta em aberto, não responda. Ela gosta de responder coisas, de saber coisas, de escrever enciclopédias gigantes. Deixe isso em branco. Deixe em branco. E espera para sentir a resposta. A qualquer momento pode acontecer. Aí você vai perceber que existe muita coisa ao nosso redor que quer responder todas as perguntas que a gente possa ter. Só que você também vai perceber que existe ali, nesse mecanismo de respostas que o mundo dá, uma tentativa de, na verdade, te conduzir não ao seu próprio caminho, não à evolução da consciência, mas sim a uma estagnação. Então, e você percebe isso. Você não precisa se aprofundar nos conhecimentos ocultos do mundo. Você só precisa observar as coisas mais óbvias que nos chegam ali no feed, as notícias mais comuns do dia a dia, no funcionamento da mente dos mercados que querem mais, 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 mais o tempo todo, e também na flor que nasce no jardim. Você vai comparando uma coisa com a outra, essa expressão da consciência que se revela em todos nós, e você vai vendo através daquilo que não é aquilo que é. Através é mais fácil a gente perceber aquilo que é bobagem, besteira. Algo não cheira bem aqui. Algo não soa muito bem aqui. Então, isso não é resposta. Risca. Deixa em branco. Vai deixando em branco. Vai eliminando. A resposta ela não vai aparecer como resposta. É diferente. Mas isso é um exercício que eu deixo para você. Até o próximo vídeo.